bem-vindos ao primeiro podcast do Cindy Joias a Jomig. Eu sou a Manuela Soares, estou aqui hoje com 3 feras da cadeia produtiva das pedras preciosas, das nossas mais lindas gemas brasileiras. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial para tratar dos desafios e das oportunidades que o nosso setor tem para a nossa economia. Então sejam todos muito bem-vindos. Murilo Graciano, Joel Saturnino, Bezinho Belmiro, né? Mais conhecido como Bezinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos começar. Murilo, conta pra gente um pouquinho. Você já está aí à frente do Cindy Joias a Jomig há alguns anos. Conta pra gente o que é o Cindy Joias a Jomig, né? Muita gente que está aqui nos ouvindo, é a primeira vez que está tendo contato com a nossa instituição. Conta pra gente um pouco sobre a história, quais são as áreas de atuação, Minas Gerais, Teófilo Otoni, Brasil. Traz um panorama pra gente. Bom, Manuela, primeiramente eu agradeço o convite para participar, né, deste evento tão importante que o nosso setor tanto precisa. Bom, esclarecendo um pouquinho do nosso Cindy Joias a Jomig, nós somos um sistema, né, formado aí já desde a década de 60, né, com a presença do Cindy Joias e depois com a Jomig, já depois de 20 anos. Então, a gente já tem um bom período, uma boa estrada percorrida. E o nosso segmento, o nosso sistema, o Cindy Joias a Jomig, ele veio mesmo para a gente tentar encurtar e diminuir todos os problemas que o setor ainda encontra, né? Nós temos o Cindy Joias já voltado para a área da indústria, né? E a Jomig voltada para a área do varejo, né? Do comércio e do varejo. E esse sistema veio por conta de interesses comuns das duas entidades, né? Que muitas vezes os interesses eles se encontram, eles convergem, e ainda mais por uma sinergia, né? que se forma, né? Com essas duas instituições. E desta forma nós encontramos com este sistema uma maneira mais fácil, mais produtiva para ter as representações do nosso segmento. Ótimo. Olha, pelo que eu vi aqui, o Cindy Joias a Jomig vem desde a década de 60, né? Então é muita trajetória, é muita atuação. Explica pra gente como que é essa relação. IBGM, Cindy Joias a Jomig, FIENG, que é uma sopa de letrinhas aí que muitas vezes as pessoas ficam confusas. Explica pra gente essas relações. É muito bom a gente trazer isso, porque é uma forma de familiarizar a todos aí com todos os termos, né, que todos sempre ouvem, né, nas nossas discussões, nas nossas publicações. É importante a gente trazer. Bom, vou começar dentro de uma certa hierarquia. A gente tem a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que é um conglomerado ali de todos os sindicatos, representantes da indústria mineira, e que a gente tem uma grande atuação, uma forte atuação do nosso presidente Flávio Roscoe, que está sempre aí na luta em todos os sentidos, seja na área tributária, na área judicial, e com grandes conquistas para o setor industrial. E dessa forma, depois a gente tem o nosso sindicato, né, o Cindy Joias a Jomig, com a representação dos interesses da Câmara, dos interesses da joalheria, das pedras preciosas, artefatos minerais, as bijuterias, dos folheados, a relojoaria. Então, a gente tem um guarda-chuva bem amplo, né? Uma representatividade bem ampla, o que eu acho que nos traz ainda mais responsabilidades, certo? E hoje nós temos também o IBGM, que é a nossa entidade, o nosso Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, que é a nossa representação federal. Nós concentramos, né, todos os nossos... sempre um trabalho conjunto, né, com todas as instituições, mas tendo o IBGM, por ser o órgão de representação federal, tendo ele como um órgão, não digo supremo, mas a gente tem uma certa hierarquia onde a gente traz os assuntos importantes mesmo a conhecimento do IBGM ou vice-versa. O IBGM também traz para a gente aquilo em que a gente, com a expertise do Cindy Joias a Jomig, pode contribuir. E assim, sucessivamente, a gente vai passando já para uma representação municipal, que é a grande parceria que nós temos com a AGEA, com o nosso grande representante aqui hoje, o novo presidente, o Bezinho, nosso grande amigo, para trazer, né, para ter essa interlocução
com todos os setores, né? Com todas as representações setoriais a que nós representamos. Então, dessa forma, a gente pretende, com um evento como este, né, a gente unir, diminuir os espaços, os abismos que nós encontramos para o nosso segmento. E só dessa forma que a gente consegue crescer, né, cada vez mais. Perfeito. Conta pra gente um pouquinho sobre os principais projetos que hoje o Sistema Sindjoias, a Jomig, tem enfrentado, tem batalhado, né? Quais são as principais frentes de trabalho hoje? Então, desafios, eu digo que desafios surgem todos os dias, né? Mas o Sindjoias, a Jomig, ele tem hoje uma excelente representação, um excelente posicionamento em cenário nacional. Por ter muito, já direcionado à área de gemas, nós temos muitas empresas associadas e essas empresas, muitas delas, ou quase que a totalidade, está localizada no nosso estado de Minas Gerais. Isso faz com que, né, nós tenhamos uma atuação muito assertiva em todas as questões que dizem respeito à área de gemas, né? Hoje nós temos a questão tributária que está aí tanto sendo falada, já sendo implementada a partir do próximo ano. Isso já é uma frente de trabalho que o Sindjoias, a Jomig, tem junto com o IBGM, né, para a gente poder mostrar. É um assunto muito delicado, muitas vezes desconhecido e que continuará sendo desconhecido, dada a sua complexidade. É uma reforma para simplificar, mas, obviamente, que ela tem ainda as suas complexidades. Então, cabe a nós, como representante, levar uma palavra mais acessível, né, para que as empresas possam se adaptar ao novo cenário tributário, entregar, né, para que essas empresas, não apenas para as empresas de gemas, obviamente a todas as empresas de joias, que também terá um grande impacto com a reforma tributária. Então, nós estamos atentos a esta situação para entregar para o nosso associado aí, um trabalho mais acessível. Temos também na área de comércio exterior, por ser o Brasil um importante player internacional na área de gemas e de joias, a gente tem o Sindjoias, a Jomig, tem uma excelente atuação, uma excelente penetração na área de comércio exterior, trazendo para os nossos associados todas as questões que estão ligadas à área de exportação e importação. Haja vista hoje, né, quando eu digo que todos os dias se apresenta um desafio novo, nós temos aí agora os tarifaços do presidente norte-americano Donald Trump, trazendo aí a cada dia cenários diferentes, mais desafiadores, e para o nosso segmento é muito impactante. Então, a gente, ainda, né, respeitando até onde podemos ir, né, porque a gente está falando de uma esfera, muitas vezes, intangível, né, mas a gente consegue trazer, né, e mostrar para o nosso quadro associativo quais são os reflexos, né, desses tarifaços, e não apenas, né, com os tarifaços, mas com outras normas também internacionais a que nós temos que nos adequar para que a gente possa ter um caminho mais suave, né, para as nossas empresas, para que alcancem aí o mercado internacional. Então, eu digo também que nós temos grande atuação na área da mineração, né, é um dos grandes temas nossos aqui hoje, que estamos aqui reunidos, né, e é um grande desafio, é um desafio audacioso, mas que nós, como apaixonados pelo que fazemos, né, pela área de joias, pela área da mineração, pela área das gemas, nós enxergamos ainda um futuro que a gente vai conseguir alcançar, né? Então, essa audácia, ela é muito palpável. A gente, né, se Deus quiser, nós poderemos chegar num outro momento, num podcast igual a este, na nossa trilha, chegar num momento aqui e falar que nós conseguimos vencer, né? Então, a gente tem esse desafio de trazer uma legislação mais apropriada, uma legislação mais adequada ao tamanho da mineração de gemas, que é uma mineração de baixíssimo impacto ambiental, e eu não vou adentrar muito para a gente discorrer um pouco mais aqui com os nossos outros participantes,
para a gente falar, que é um dos principais motivos deste lançamento aqui hoje, deste manifesto. Então, vou deixar para a gente discorrer aqui ao longo da nossa conversa. Ótimo, Murilo. Muito obrigada pelas suas contribuições. É interessante pensar que você falou dos problemas regulatórios, dos problemas tributários que estão hoje à frente aí, né, dos principais desafios do setor e como o Sindjoias, a Jomig tem atuado, né, junto com as outras instituições. Você é a segunda geração na sua empresa, né? Você é um pedrista, então você já está pensando também lá no futuro, né? Então, já preparando aí as próximas gerações à frente da associação. Podemos esperar boas notícias em breve? Conta pra gente que com esse tarifaço todo mundo muito ansioso aí por boas novas, né? Pois é, Manuela, a atuação, ela é incansável, né? Nós estamos frequentemente visitando todas as fontes de pesquisas, as nossas fontes também que nos fomentam aí com todas as notícias, né, quentes que estão para surgir, mas nós estamos sempre atentos a isso, né? Dado ao nosso limite de alcance também, né? Que nós temos que olhar sempre até onde nós conseguimos alcançar. Pois é, no exemplo que você coloca, Manuela, do tarifaço, é uma decisão que ela atinge não apenas o nosso segmento, ela atinge a todos os segmentos, né? E segmentos que têm um grande impacto na arrecadação do Brasil, do nosso país, no PIB brasileiro. A gente vê o agronegócio, a indústria sendo muito afetada, a siderurgia, a metalurgia sendo muito afetada com esse tarifaço. Mas, assim, nós temos assim, um grande desafio pela frente e os desafios são lançados aí para que a gente possa enfrentá-los, né? Enfrentá-los trazendo soluções, trazendo pessoas importantes com conhecimento para que possam nos ajudar, né? E para que a gente construa mesmo um ambiente mais favorável para os nossos negócios. Perfeitamente. Estamos falando de sobrevivência a longo prazo, né, gente? Num cenário nacional e internacional. Extremamente desafiador, seja pela situação fiscal no Brasil, seja pela situação internacional. Enfim, com essa nova situação toda em relação aos Estados Unidos. Mas hoje eu também estou aqui com Joel Saturnino, atual presidente da Câmara de Gemas. Seja muito bem-vindo, minerador de raiz, com uma vasta experiência. Na associação, você já está há quase 3 gestões, né? A gente está há quase 10 anos aí trabalhando em prol da mineração de gemas. Joel, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você se tornou um garimpeiro, né? E o que a gente pode esperar da Câmara de Gemas? Quais os últimos projetos? O que tem mais ocupado o seu tempo aí? Quais os próximos desafios? Bom, primeiro, obrigado pelo convite a gente poder estar aqui. É muito bom para um minerador, para um garimpeiro, se juntar com um grupo de pessoas que está com a visão de futuro muito próxima, muito igual. Então, o que foi que aconteceu? Nós começamos a trabalhar com cooperativismo mineral, tá, lá atrás. E a partir desse trabalho, nós encontramos dentro do Sindjoias um grande amigo, um grande parceiro, que foi Raimundo Viana. Ele nos levou para dentro do Sindjoias. E a partir daí, ele nos levou também a ter acesso à FIENG e tudo que ela poderia nos dar de bom, a nos qualificar como garimpeiro. Então, ele colocou o Sebrae dentro da nossa pequena cooperativa. A FIENG nos apoiou em várias coisas para a gente poder crescer e ter maturidade. Mas a primeira coisa que a gente ganhou com essa aproximação foi colocar mais dignidade na nossa vida. O garimpeiro, ele não tem um reconhecimento pela sociedade do jeito que ele deveria de ter. E o Sebrae e o Sindjoias conseguiu trazer para a gente uma imagem que a gente tem um prazer muito grande de falar hoje. É possível a formalização. É necessária a formalização. E nós somos mais do que só arrancadores de pedra. A gente trabalha com exportação, importação. Nós trabalhamos hoje como fornecedores de empresas de alta tecnologia. Ou seja, somos sim parte ativa e integrante da economia. E não mais aquela imagem antiga, desde quando o Cabral esteve por aqui, que o garimpo é só arrancar pedra e mandar para fora. Então a gente é muito mais do que isso. O que nos trouxe para a Câmara? Quando a gente participou pela primeira vez da Câmara, nós vimos que a Câmara de Gemas era um braço de apoio para a diretoria do sindicato. Tá?
A diretoria do sindicato tem uma série de tarefas institucionais que já tomam o tempo dela por demais. E nas negociações do dia a dia, Receita Federal, questões de exportações, questões normativas internas, o Sindijóia, os associados se reuniram, montaram esse braço para dar esse suporte e se expuseram mais nessa procura, nessa busca de solução. Então, a Câmara, ela trabalha sempre em apoio, em coordenação junto com a diretoria do Sindijóias, e para fazer com que a gente tenha um resultado mais rápido. São mais pessoas interessadas, são mais pessoas querendo resultado e mais pessoas empenhadas nisso. Eu represento dentro da Câmara a extração. Tá? A gente ainda tem muito esse termo do garimpo, mas a gente trabalha muito, é o pequeno minerador. E essa história ela é feita em cima do caminho que a gente traçou. E eu confesso uma coisa, se não tivesse o Sindijóias, o SEBRAE, a Federação da Indústria, o resultado que a nossa experiência pessoal alcançou não seria alcançado de maneira alguma. Então, a formalização junto com um grupo que tem suporte, que tem inteligência e que ajuda a gente nessa solução é fundamental. Então, a minha contribuição é essa, é continuar colocando chama nessa turma, né, fogo nessa turma aí de garimpeiro, de pedrista, do Sindijóias, e mostrar que a visão que a gente tem do todo do mercado é mais importante do que eu ficar pensando só no meu pequeno umbigo da ametista, sabe, no meu mercadozinho ali da minha pedrinha que eu estou mexendo. Não, a cadeia é uma só. Somos todos atores do mesmo cenário. E se lá embaixo, o cara que levanta e abaixa a cortina errar, ele pode interromper o show em qualquer hora. Então a gente quer todo mundo, igual uma orquestra, um piano, trabalhando com boa vontade. Esse que é o trabalho nosso lá. E a responsabilidade é muito grande, porque a Câmara de Gemas, dentro do Sindijóias da Geomig, apesar de ter uma atuação, de ter uma representatividade estadual, ela tem um impacto federal. Minas Gerais, historicamente, sempre foi o maior produtor de pedras preciosas do Brasil. Então, o que a Câmara de Gema faz reflete no setor como um todo, reflete no Brasil como um todo, né? Enfim, então o peso da sua responsabilidade é grande, né? A questão é que a gente ousou e nós gostamos de ousar. Então, o que parecia distante, a gente começou a cutucar. E a gente cutucou com vara curta. Então, veio muita resposta, veio muito obstáculo, mas isso aí não tece nenhuma coisa contrária a gente, não. Pelo contrário. A gente conseguiu, todo mundo, o grupo da equipe, a gente visualiza um cenário que é o ideal que a gente está querendo participar. Os obstáculos que tem no meio do caminho simplesmente estão no meio do caminho e vão ser todos eles trabalhados. Agora, o cenário que a gente está imaginando, que a gente está sonhando, ele já começou a acontecer. Então, seja lá o que vier, vai vir para poder aprender e crescer junto com a gente. O que você consideraria como o principal obstáculo hoje à mineração de pequena escala de gemas? Olha, o que mais atrapalha com a nossa competitividade no mercado mundial hoje chama-se a facilidade de acesso à tecnologia, tá? A um prazo menor sobre as questões que são exigidas de normatização para você poder ter uma lavra atuante e o apoio institucional do governo querendo colocar esse mercado frente a qualquer outro país do mundo inteiro. Então tem que ter vontade política. Então a gente atua na questão política, a gente atua na questão técnica, a gente também atua na questão da instituição. Formarmos um grupo que vai ter que passar por mudanças culturais. Não tem outra forma. Então o que a gente passa hoje para o maior desafio? Normatizações, competitividade, desburocratização da área estatal, tá? Tanto ambiental quanto a nível de Agência Nacional de Mineração. Tem questões particulares da nossa área, que é o garimpo, que é a extração de gemas, que não tem nada a ver com a responsabilidade de mineração de outras grandes empresas. E a gente acaba ficando no mesmo rol de uma Vale do Rio Doce, Verdade. a gente acaba ficando na mesma panela de exigências e de prazos estabelecidos de uma Samarco. E a gente não vai causar nem 0,1% do impacto, nem ambiental, mas a gente vai causar um impacto muito grande social. O reflexo do nosso trabalho no Brasil hoje é maior do que de uma Samarco. Para o bem, né? Para o bem. Então, esse que é o trabalho, colocar a gente no lugar que a gente merece ficar. Eu vi alguns números e a gente tratou sobre essas questões em um congresso importante que aconteceu em Brasília esse ano, em maio,
O Brasil foi sede do ICA Congress, né, que é o Com International certeza. Colored Gemstones Association, que é a nossa grande entidade internacional e que milita, né, que faz a defesa de interesse da mineração, do comércio, da indústria das gemas coloridas. E a gente discutiu muito sobre isso, né, sobre esses desafios de se minerar no Brasil. E que muitas vezes atrapalha, inclusive, o capital, né, Com porque certeza. o investidor não vem. Ele vai para o Sri Lanka, ele vai para Moçambique, ele vai buscar um local onde ele possa minerar, mas que ele possa ter segurança jurídica e que ele possa ter prazos. Infelizmente, a gente tem uma realidade muito diferente aqui no Brasil. Total, total. Você falou um pouco sobre a questão, você comparou um pouco a Vale, Samarco, né? A gente poderia trazer grandes operações de mineração como um todo. Lítio, por exemplo, O lítio. está muito forte agora. Por que é tão diferente? Conta pra gente, né, pra nossa audiência, por que essa mineração ela é tão discrepante? Há de se lembrar que o nosso código de mineração é da década de 60 e que praticamente estabelece o mesmo guarda-chuva para todo mundo. Então, quais são essas peculiaridades que o segmento tem, além do impacto ambiental? Olha, para a pessoa entender o que seria o garimpo, né? Então, a gente fala de garimpo, a gente pensa em ouro, pensa em pedra preciosa também. Só que nós temos a seguinte particularidade. O garimpo de pedra preciosa, ele é feito basicamente por estrutura familiar. Tá? Ou um grupo de amigos, companheiros, ou mesmo a própria família. Então, ela causa o quê? O garimpeiro, ele tenta achar naquele veio mineral que ele encontrou os sinais na superfície, e à medida que ele vai cavando, ele vai confirmando aquilo, ele quer bambuar. Ele quer achar um miolo dele, onde ali vai ter mais qualidade de pedra. Mas ele vai em cima do suor dele e da perspectiva que ele tem. As grandes empresas, ela provocam um impacto ambiental porque o mineral que ela extrai tem que ser em grandes volumes. E o objetivo dele também é para a grande indústria. Então ele precisa de realmente fazer, não vou falar que é uma devastação, mas ele tem que fazer uma ocupação diária muito maior que no garimpo. O garimpo vai ocupar pequenas áreas, são pequenos buracos, pequenos túneis, não é coisa muito grande. Agora, se você juntar muitos garimpeiros numa área só, a gente acaba também causando algum problema. Então, qual que é o objetivo? É normatizar. Mas normatizar de uma maneira real, que nos dê competitividade. Justa, né? Justa. E que nos atraia cada vez mais para que o garimpeiro não fique muito próximo daquele garimpeiro quando os portugueses chegaram aqui por volta de 1500. A gente não está muito longe disso ainda hoje, não. O que a gente alterou muito foi a ferramenta. Mas o foco e o trabalho nosso ainda continua o mesmo. Toda a tecnologia está rodando, você vê. Há pouco tempo atrás eu ouvi algumas pessoas falando que foguete não dá ré. Hoje foguete já dá ré. Foguete já dá ré, E o garimpeiro ainda continua tirando pedra do mesmo jeito. Então tem que mudar. Tem que mudar. E como é que pode mudar? Apoiando, acreditando, formalizando, atacando em cima do que é o material humano que está envolvido. E se é um material humano que está com uma qualificação que deixa a desejar, é sinal que ela pode melhorar. Então nós temos a oportunidade não só de educar, melhorar o ser humano, levar para ele mais dignidade, mas principalmente dar resultado econômico. E aí sim sobra para todo mundo. Porque a informalidade não arrecada. A formalização gera riqueza. Esse é o nosso objetivo. É verdade, é riqueza real. Da mesma forma que nos demais setores da economia, né, todos os dados do Sebrae, do IBGE mostram que a maior parte do PIB do Brasil, ele vem de pequenas e médias empresas. De qualquer segmento que você olhar, sempre vem para... E na mineração isso não é diferente. Não. Né? A grande geração de riqueza, ela vem em cima do pequeno. Ela advém do trabalho do pequeno. Isso precisa ser reconhecido, isso é um fato. Claro. Belmiro Souza, nosso querido Bezinho, atual presidente da AGEA. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Eu sei que a sua agenda hoje deve estar daquele jeito, né? Hoje ele cedeu, gente, um tempo na agenda dele, porque hoje é o primeiro dia da FIP, Teófilo Otoni. A gente está aqui cedinho no estúdio, né, no Teocast, e está aqui nos prestigiando. Bezinho, conta pra gente, se apresenta, conta um pouquinho da sua história, o que é a AGEA, né? O que a AGEA promove na nossa região, no Vale do Mucuri. Tem uma atuação também até um pouco maior do que o Vale do Mucuri, né? Jequitinhonha. A gente tem uma região... É o coração da produção das pedras, né? A gente está aqui na capital das pedras preciosas. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória.
Bom dia, Manuela, Murilo, Joel. Muito obrigado por estar aqui, né? Contribuindo um pouquinho com a nossa experiência, né? Aqui está sendo muito importante esse tempo que nós estamos aqui. Já aprendemos, não só para contribuir, né? Mas já aprendemos demais com o Joel, porque eu começo, eu começo depois do Joel, né? Eu começo na cidade, o Joel trouxe até aqui, trouxe a cidade. Eu vou começar daqui, porque lá para o garimpo eu tive pouca experiência, né? A minha experiência, apesar de ter ido, visitado, conhecido garimpo, mas a minha experiência começa na lapidação, né? Então, na lapidação, dali eu já chego, né? Até chegar lá fora. Isso aí a gente tem um conhecimento. E o motivo de eu estar aqui realmente é prazeroso, até porque eu achava que eu não poderia nem contribuir à questão do manifesto, né? Mas eu falei assim, não, se convidou que a gente tem uma importância. Então, eu venho representar a GEA. A GEA é a Associação Sem Fins Lucrativos. A nossa intenção agora, logo que nós assumimos a GEA, foi de entender que a GEA ela estava passando por uma situação difícil, no qual precisava de alguém assumir. Ou então a GEA, infelizmente, ela chegou ao ponto de acabar, de paralisar, né? Então, nós assumimos assim, talvez assim, sem muitos recursos, mas acontece que foi assim uma coisa assim, parece planejada por Deus. Parecia que não ia dar certo, mas nós somos muito abraçados, né? Tivemos aí um apoio. E os resultados que nós estamos tendo aqui é muito positivo, apesar de muito trabalho, muita dificuldade. Nós estamos aí avançando. E, juntamente com as entidades também que nós estamos assim, em parceria, como a questão da Sindijoia, do IBGM. Então, o prefeito da cidade, a gente foi muito bem recebido. Então, o que nós temos agora é de seguirmos. O primeiro passo nós já damos. A minha contribuição ela é daqui, da cidade para diante, né? Eu vejo essa questão do minério, no qual vocês que vão, olha, dá para vocês contribuir nisso aí. Nós vamos entrar, né? Mas a minha participação começa aqui da lapidação até o comércio. Qual a intenção da GEA? A intenção da GEA ela é fortalecer o mercado. O que eu assumo? Eu assumo a região de Teoflotone. Por quê? Nós sabemos que aqui, a partir de Teoflotone, já está sendo bem representado. Tem o Sindijoia, tem o IBGM. Então, a nossa intenção não é tomar lugar de ninguém, né? É somar, é estar unido com as grandes associações. Para quê? Para que nós crescemos juntos, né? Então, eu vejo que Teoflotone ela tem a essência da pedra. Então, tem situações que eu posso falar, as pessoas às vezes talvez não pode até conformar, mas eu vejo nós podemos fazer uma das maiores feiras do Brasil em Teoflotone. Aí você pode questionar, não, mas Teoflotone não tem isso, não tem aquilo, não tem recurso, não tem aeroporto, não tem hotel. Mas isso tem essência, ela tem a principal coisa que precisa, a essência do comércio, a essência da pedra, a pedra no sangue. Teoflotone ela é uma cidade assim, tão valiosa, porque você observa, os maiores comerciantes de pedra, de compradores de pedra, estão em Teoflotone. Do Brasil estão em Teoflotone. É verdade. Está em Teoflotone. Teoflotone é aquela pessoa que ele tem essência. Pode sair aqui, como o Joel falou, o maior bambu de pedra. O teoflotonense coloca preço nela. O teoflotonense talvez nunca saiu, nunca foi em Nova York, mas ele consegue colocar preço nessa pedra. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo Teoflotone, eu passei a minha infância aqui toda, né? E sempre sonhei também de fazer, quero fazer alguma coisa para Teoflotone. Então, como eu estava comentando com o Geraldo, nós estamos voltando, né? A idade que nós estamos agora, nós estamos voltando. Então, eu pensei, poxa, a vida assumida, quando chegou essa situação da Sindijoia, fui quase colocado à força ali para assumir isso. Não era a minha intenção, fui quase colocado à força. Mas o primeiro passo que eu falei, olha, gente, vamos assumir isso, mas olha, a primeira coisa que eu quero é que a gente assuma em grupo. Pensa que eu sou um presidente, nós somos um conjunto, né? Aqui nós vamos discutir, vamos ver o que é melhor. Agora, o meu foco é Teoflotone. Agora é construir uma base forte, né? Eu vejo que Teoflotone ela é a base de todas as coisas. Ela é a base da feira, ela é a base do minério, ela é a base da pedra. Ela que daqui parte tudo. Eu vejo essa importância. Então, eu vejo que o governo federal, o governo estadual, precisa aqui ter Teoflotone de uma forma diferente. Porque
Nós já era para termos aqui um museu, muitas coisas que Teoflotão era para ter. Mas por essa falta de pessoas interessadas, que agora eu vejo com bons olhos, o que me motivou a entrar essa questão. Murilo, vendo a Manuela, vendo vocês aí, eu falo, poxa vida, também posso dar uma contribuição, né? Vamos entrar. Não vou ficar de braços cruzados, não, porque é muito fácil você ficar, eu acho, eu penso. Então agora não é hora de falar, é agir. Cada um dá a sua contribuição que necessária. Então, a minha intenção é contribuir até chegar a outras pessoas aí, mais jovens, que queiram tocar o barco para frente, né? Nós não temos uma idadezinha mais ou menos de sumir coisa a longo prazo, mas a nossa intenção é dar a nossa contribuição, pequena contribuição, para que as pessoas mostrem mais interesse pelo setor, né? Um setor tão rico em mineral e muitas vezes tratado assim, tão, né? Valorização das nossas raízes, do nosso pessoal, porque nós perdemos, às vezes, situações por coisas muito menores que a pedra, né? Então, nós mexemos com coisa nobre e muitas vezes não somos tratados como nobre. Então, o governo precisa ver o nosso setor como nobreza, talvez com uma das maiores principais representações do Brasil, que é o minério. Qualquer setor, o minério do Brasil representa o mundo todo. Então, nós precisamos ser vistos com bons olhos, né? Com mais carinho, com mais dedicação, com mais atenção. Bom? Muito, muito bem colocado, Bezinho. Esta movimentação e esta movimentação externa, né, que você citou aí, né, da gente tentar chamar, né, o poder público, né, chamar a atenção do poder público para o tamanho da nossa atividade, né, isto é um fator muito importante, né? Porque só desta forma que a gente consegue cumprir essa verticalização, né? Do poder, né? Emanando ali a legislação às quais nós tenhamos que nos adequar, né? Mas eu acho que também muito importante a gente fazer o nosso dever de casa, né? As empresas têm que entender, né? Têm que se movimentar para fazer o dever de casa, para cumprir as regras, cumprir a legislação, para que dessa forma a gente possa fazer todo o caminho de uma forma legalizada, formalizada, né? E o nosso produto chegue não somente às gemas, tá? Quando eu digo aqui, já incluo todos os atores da nossa cadeia produtiva, desde o seu nascedouro, lá na mineração, passando pelos lapidários, pelos os dealers, os comerciantes de pedras, até a joalheria, né? Eu já incluo neste pacote, são todos, porque todos usufruem, todos têm as pedras, as gemas como insumos de seus produtos, seja na joalheria. Então, é importante a gente sensibilizar, né, a todos, né, para as suas responsabilidades e que o nosso produto chegue de uma forma formalizada, legal, aonde ele vai alcançar, né? Seja no mercado interno e seja no mercado externo, né? E é nesta linha, Bezinho, que a gente trouxe, né, este manifesto aqui hoje, como uma forma de sensibilizar mesmo, principalmente o início da nossa cadeia, né? A gente chamar para formalização, né, mostrar que existem meios de se formalizar e não é tão burocrático, né, para que essas empresas, esses mineradores, os pequenos mineradores, vale ressaltar que quem descobre todas as nossas riquezas, as nossas pedras preciosas, quem descobre é o garimpeiro. Com certeza. São eles ali, são os primeiros. Minerais, Exatamente, todos os minerais. Eles têm o primeiro contato com os minerais, né? Então, a gente tem que valorizar o trabalho deles. E todas essas riquezas, o Brasil hoje, não digo apenas o Brasil, isso é até um cenário internacional, né, dos países produtores de pedras. Quase que 90% eu digo entre 80% e 90% das pedras preciosas que são encontradas, elas são mineradas por pequenos mineradores, com mineração artesanal, né? Aquela mineração de baixíssimo impacto ambiental, né? E deixa o outro restante já para empresas mais estruturadas, né? Mais capacitadas, com um poderio financeiro um pouco mais elevado e que já tem uma capacidade maior, né? Então, isso é importante a gente levar, né, mostrar esses números para o poder público para que eles enxerguem a importância do nosso segmento, né? A importância do nosso setor.
E foi nessa linha que este manifesto foi criado aí a várias mãos, né? E eu vou devolver aqui uma perguntinha para a Manuela, para ela poder trazer para a gente aqui deste caminho, dessa construção deste manifesto, né? Então, Manuela, eu gostaria de saber, para você falar um pouquinho de como que os profissionais e as empresas da nossa cadeia produtiva, né, da cadeia produtiva de gemas, eles podem se envolver, né, neste manifesto, né? Quais são os caminhos para participar deste manifesto? Bacana, Murilo. A gente, para nossa audiência, né, para quem está nos acompanhando a partir de agora, no link, né, do podcast vai ficar disponível o link de acesso ao manifesto. Então, as pessoas vão poder ler a íntegra. Mas, basicamente, o que a gente fez foi desenvolver um material, um manifesto público da sociedade civil que declarasse apoio de todas as formas à mineração de pequena escala, a mineração artesanal de gemas. Esse é o nosso foco, é a nossa atuação. A gente já está há alguns anos militando aí através do associativismo, né, do cooperativismo, e o que a gente percebeu lá em 2023 é que o problema ele era histórico, né? Ele sempre foi desafios estruturais na cadeia produtiva, seja do ponto de vista de regulamentação estadual, regulamentação federal, mas também do ponto de vista de capacitação humana. Sempre foi um segmento que foi deixado à margem da sociedade. E, enfim, Minas Gerais, sendo o berço dessa história, a gente também precisava se tornar o líder da solução. Né? A gente precisava protagonizar, porque ninguém mais resolveria o nosso problema. Né? Então, a gente começou a fazer um trabalho lá no Sindijoias da Geomig, em 2023, com o intuito de sentar, né, se apresentar para os órgãos públicos. Fizemos algumas dezenas de reuniões, seja em Brasília, seja em Belo Horizonte, todos os órgãos, né, praticamente, que estão associados, que estão envolvidos nesses processos de normatização. E o que a gente percebeu claramente é que éramos completamente desconhecidos, éramos ilustres desconhecidos. Ao passo que aqui em Teoflotone, meu conterrâneo, não vai me deixar mentir, num evento do Instituto Federal de Educação aqui em Teoflotone, em maio, eu fiz uma pesquisa com o público lá. Quem aqui tem algum parente envolvido com pedra? Não era um evento específico do nosso segmento. A nossa empresa, a Artio, foi convidada para apresentar os desafios para os alunos. Interessante. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, 90% levantou a mão. Ou seja, os órgãos públicos não nos conheciam, mas a sociedade civil de Teoflotone tinha clareza da nossa atuação. Eles conheciam, nós éramos conhecidos aqui. Falei, bom, então o que nós temos que fazer? Nos apresentar para os órgãos, apresentar os nossos desafios. A gente precisava, usando a expressão de uma amiga, cacarejar. A gente precisava contar os nossos desafios para os órgãos. Porque eles não vão vir aqui na nossa porta e bater, olha, você tem algum probleminha? Né? Posso te ajudar? Não, a gente é que tem que correr atrás dessas soluções. E, Manuela, é interessante que isso também provocou, da nossa parte, a busca por informações do próprio segmento. Exatamente. Porque nem todos os atores tinham informações corretas, precisas, pelo menos próximas da realidade, sobre como é que esse segmento movimenta. Perfeitamente. E a gente conseguiu fazer um levantamento histórico. A gente fez um trabalho lá em 2023 com a FIENG, que foi um diagnóstico setorial que tentava levantar os números mais confiáveis que a gente poderia ter. Só na região do Vale do Jequitinhonha, a gente chegou a estimar cerca de 30 mil garimpeiros. Essas pessoas, normalmente, são pessoas desbancarizadas, são pessoas que não existem para o INSS. Né? São pessoas que estão literalmente à margem da população, e só nessa região, que é uma região tradicional na produção de turmalinas, de águas marinhas. Né? Manuela, eu quero pegar um gancho aqui do Murilo. Murilo falou do pequeno, né? E isso é muito importante, eu queria falar sobre o pequeno. Nesses poucos meses que a gente está à frente da GEA, o que eu pude observar é que o número de pessoas pequenas que colaboram é muito grande. E essas pessoas não são vistas. Então, o meu foco hoje, para ser sincero, eu quero pedir perdão aos grandes, né, que estão aí nos ouvindo, mas pedir perdão aos grandes. Mas o que eu pude ver, o número de pessoas pequenas, desconhecidas no mercado e que têm uma importância muito grande no mercado interno.
eu quero chegar nesse povo. Já começamos a chegar neles aí através da feira e também, sucessivamente, aqui tem a questão do garimpo, do pequeno garimpeiro também. A forma do pequeno garimpeiro chegar Exato. é aqui na GEA, é a feira. Exatamente. É o único meio que o pequeno tem que chegar, é que ele não pode sair daqui para Tux, para Las Vegas, ele não tem essa condição. Então, o que me surpreendeu e eu achei positivo é a questão do pequeno, tanto do ramo, do produtor, da lapidação, do garimpeiro. Eu vi um número muito grande. Hoje eu posso falar com você que o que eu observei nesses meses que eu estou aí à frente, a gente consegue fazer uma feira hoje em Teoflotone com os pequenos. Que bom, Só com os que bom. pequenos. É claro que nós queremos que os grandes venham, eles comecem a enxergar a Teoflotone, a feira, de uma forma diferente. Mas, olha, o que me encheu de orgulho foi o pequeno. O pequeno nos abraçou de uma forma positiva e aquilo que nós colocamos à disposição do pequeno, eles consumiram. Né? E tivemos que aumentar mais, colocar mais bancas ali para as pessoas. Então, o pequeno nos abraçou de uma forma bacana, de uma forma humilde, de uma forma sem trabalho, dá muito menos trabalho. Então, nós queremos que o grande veja a FIP, veja a GEA, veja a associação, veja o trabalho que vocês estão fazendo de uma forma diferente. Nós estamos fazendo. Exatamente. Mas eu falo vocês porque eu vi depois, eu tenho acompanhado o trabalho da Cindy-Joia há muito tempo, desde lá de trás, né? Então, eu tenho visto e talvez a gente fique achando, querendo uma forma de ajudar, né? Mas aí apareceu a situação aí da GEA, a gente aproveitou essa oportunidade. E o que eu tinha na minha mão, os pequenos, eu não tinha os grandes, claro, apesar de a gente conhecer todos e tal, mas eu confesso que tenho um pouquinho de dificuldade com os grandes. Sabe, os grandes precisam abrir o coração. Sabe, eu quero que as pessoas, os grandes de Teoflotone, de Belo Horizonte, de Valadares, entendam. Gente, você já foi, já voltou. Então, vamos fazer uma contribuição e deixar a sua história aqui em Teoflotone. Olha, eu estou participando, eu não estou querendo nada, eu não preciso disso. Não tem problema, vamos se doar. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Olha como eu estou fazendo, não vim aqui. O apoio que eu dou à Feira de Teoflotone, nunca deixei de fazer nenhuma. Vim aqui para vender nada, eu vim aqui para apoiar. Sempre venho para apoiar. E às vezes as pessoas não sabem, mas tem muito tempo que eu apoio a GEA. Sem mostrar nada. Tudo que precisa eu estou ali. Mas a minha intenção é que as pessoas grandes enxergam dessa forma também. Nós poderíamos ter mais, aí, no mínimo, 20 empresas ali dentro da feira. Muitas pessoas não fazem, não vou fazer porque isso não é interessante para mim. Você não é, Joel, que eu estava falando com você, as pessoas têm que tirar isso tirar o business no negócio, da mente. Business. Separa o business, olha aqui, eu vou fazer porque essa é a minha cidade, eu nasci aqui, essa é a minha história. Então, a intenção da GEA é levar isso para a mente do empresário aqui. Olha, rapaz, você é um empresário, você faz um hotel 4 estrelas ali, só para ter seu nome, hotel tal, entendeu? Faz aquele hotel só para você, vai ser a sua história, daqui a pouco, olha ali, a história, aquele hotel é de fulano, que mexe também no setor de pedra, fez como... E a história fica. Por que nós temos o centro de convenções? É a história. Uma história que ficou aí, política e tal, a pessoa depois deu isso de presente para Teoflotone. Então, ficou a história. Então, o nosso meio, o nosso ramo, precisa de construir histórias. Nós não estamos construindo história. Te fala assim, me fala um representante grande de Teoflotone, do ramo de pedra que fez história, que tem algo que é história aqui. E Teoflotone não tem. A história é a fazenda. Não é isso, é os negócios, é o business. Não pode ser assim. As pessoas têm que mudar essa mentalidade individual, sabe? Fazer alguma coisa para aquela cidade dele, do qual tudo da vida dele nasceu ali, começou ali. Então, se nós começarmos a pensar, se os grandes abrirem os olhos e começar a enxergarmos, todos nós que estamos aqui com bons olhos, nós vamos fazer coisas muito grandes para o Brasil. Nós vamos atrair esse povo de volta. Nós temos tudo, nós temos a base de tudo. Agora, ficar aqui perdendo para lugares que não produzem um grão de pedra, não produzem um minério do nada, e tem as maiores feiras do mundo. Nós vamos lá levar. Imagina quantos milhões nós já encheram os cofres dos organizadores de feira internacional. É verdade. Agora vamos fazer um pouquinho para nosso país e para nossa cidade. Tem uma frase para mim da Luísa Trajano que é espetacular, eu carrego isso em todas as minhas decisões. Se é bom para o Brasil, é bom para o meu negócio, é bom para a minha empresa. Em todos os sentidos. Então, quando você fala de associativismo, de comunidade, a
gente fala de cadeia produtiva. Não tem como um pedrista vender as suas pedras lá, ou um fabricante, ou um designer de joia, colocar a sua peça linda, maravilhosa, se ele não tiver rastreabilidade e ele conseguir ter acesso às gemas. Tá. E a gente sabe que os problemas são históricos. Então, a gente está vivendo uma situação em Minas Gerais, em Brasil como um todo, e aí vocês vão concordar comigo, que os garimpos foram todos fechados. Tá complicado. A concorrência com a grande mineração, e agora não só mais com a mineração, mas com os movimentos sociais, os quilombolas, estão minando, literalmente, né, os esforços produtivos dos pequenos mineradores. Por falta de representantes. Exatamente. Falta de representantes, e quando você não tem representantes fortes, você não consegue brigar numa Câmara de Deputado, numa Assembleia Legislativa, por uma forte regulamentação. Exatamente. Então, excelente o seu ponto quando você fala de representatividade, de associação, de cooperativismo. No ano passado, na FIP, a gente realizou o segundo seminário de defesa da mineração de pequena escala, né? Já há alguns anos a gente tem batalhado aqui, eu, Joel, Murilo. A gente fez o primeiro em Belo Horizonte, presencialmente, ano passado. Fizemos o segundo aqui durante a FIP, já com transmissão online. E foi sensacional o feedback que a gente teve. A gente conseguiu sensibilizar um dos maiores representantes da Frente Parlamentar de Mineração. Ele nunca tinha vindo até o Flotone, ele não conhecia o segmento de gemas. E a gente teve a oportunidade de apresentar para esses líderes políticos também, né, para a ANM, para a Secretaria de Meio Ambiente Estadual. Quais eram os nossos desafios? Começamos, voltamos, cacarejamos, né? Mas agora a gente precisa cacarejar mais forte, com entidades mais fortes. Então, de fato, o cooperativismo mineral, o associativismo, na minha visão, não sei se vocês vão concordar, é a saída para que a gente seja forte o suficiente para poder defender os nossos pleitos. E essa é a proposta do manifesto. Claro. E esse é um convite que a gente faz à sociedade civil como um todo. Defenda, se envolva, seja através de uma associação, o GEA, o Sindijóias, ou IBGM, enfim, ou através de uma cooperativa mineral. Você está lá em Coronel Murta, você está lá em Araçuaí, está lá em Taquaral, associe-se. Não adianta a gente sozinho querer resolver esse problema, porque o problema ele é muito grande e a gente bate de frente com questões que a gente não consegue resolver sozinhos. São pautas de longo prazo, né? E essa aqui é a ideia do movimento. Agora, Murilo, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a decisão de encampar esse manifesto dentro da associação, né? A gente tem uma longa trajetória no segmento seja em relação às joias, né, seja em relação às gemas, mas nenhuma instituição no Brasil, até o momento, tinha encampado esse tema. É uma decisão corajosa. É enfrentar de frente o problema. Sim, Manuela. Quando no início das minhas colocações eu usei a palavra de audácia, né? De sermos audaciosos, mas com um futuro muito próximo e tangível, né? A gente consegue enxergar, sim, um momento melhor, um momento mais positivo. E o Sindijóias, a Jomig, através da sua diretoria, de toda a sua composição, juntamente com os nossos diretores da Câmara de Gemas, a gente entendeu que o Sindijóias, ele pode sim ser, né, ele pode encabeçar este trabalho, até mesmo porque é uma de suas finalidades, né? A gente tem a defesa de interesses de todos os nossos segmentos. E a área de gemas, já foi demonstrado isso, né, através das nossas pesquisas com os nossos associados, as dores desses associados, e foi muito colocado, né, foi muito explícito que a gente precisava de atacar, né, de tentar dirimir um pouquinho os desafios do segmento de gemas neste contexto, né? Então, o Sindijóias, dada a gente já tem uma rotina muito grande, né? Todos aí, vários de vocês já envolvidos nessa rotina de trabalhos, né? Formação de grupos de trabalho para a gente estudar mesmo esta área, principalmente esta área de mineração. Isso já vem aí de alguns anos, possivelmente uns 4 anos aí, a gente já tem, né,
este assunto como nosso dia a dia, praticamente, até mesmo a gente até às vezes afastando as nossas atividades empresariais para zelar, né, deste assunto. Então, isso fez com que nós buscássemos aí, neste período, buscássemos conhecimento mesmo, para que a gente ficasse um pouco mais tarimbados aí mesmo neste assunto. E pudéssemos sentar à mesa de quem quer que seja, principalmente das pessoas que ditam as regras, né, dos nossos aí, vamos falar do nosso poder público, para sentar junto a eles e pudéssemos aí colocar os nossos problemas. Mas colocar os nossos problemas com dados, né? Nós fizemos o nosso, como você citou, Manuela, o nosso estudo setorial, né? Nós fizemos esse levantamento, onde nós pudemos trazer um cenário mais próximo da realidade, do que nós temos hoje. Quais são os nossos números de exportações, nossos números de mercado interno, a geração de emprego, o reflexo, né? Como que a gente conseguiria colocar, estampar os números se tivéssemos uma regulação mais apropriada do nosso segmento, o que isso iria refletir em números econômicos e financeiros para o Estado e para a União. Então, isso tudo, este manifesto veio aqui, né? Ele não caiu no colo do Sindjoias, ele é uma provocação do Sindjoias, né? Justamente para que a gente conseguisse agora, né, colocar no papel todo este trabalho que nós estamos fazendo ao longo dos anos, né? E a cidade de Teófilo Otoni, ela foi escolhida não à toa, né? E o momento também, durante a FIP, esta feira já consagrada, uma feira super importante no nosso cenário nacional e também internacional. Nós tivemos no ano passado, Bezinho, eu acredito que mais de 30 nacionalidades diferentes visitando a FIP, né, no ano de 2024. Isso é um excelente dado que a gente tem que ressaltar, né, que existe sim a importância, e nós queremos, além disso, não apenas fortificar essa importância, mas colocar o Brasil onde ele estava há anos atrás, que ele era o principal player internacional de pedras preciosas. Mas, infelizmente, por diversas razões, nós acabamos perdendo, né, este posto. E a gente quer realmente trazer luz mesmo, um holofote para o Brasil, né, para este segmento que é tão importante nos nossos números, seja ele a nível de geração, né, de empregos, né, que é uma coisa também que é algo muito que tem que ser muito expressivo e tem que ser colocado mesmo para que o poder público nos enxergue de uma maneira melhor. Excelente, excelente. Bom, a gente está caminhando agora para a reta final aqui do nosso podcast. Eu queria fazer um convite a vocês. Que vocês falassem um pouquinho, dessem um recado para a nossa audiência, mas o que vocês esperam? Como é que vocês veem os resultados desse manifesto? Qual que é esse cenário positivo que a gente pode vislumbrar para os próximos anos? Esse manifesto ele tem um propósito muito claro de apoiar. Depois dele pronto, né? Aqui no Sindjoias da Geomig, a gente tem quantas empresas associadas, Muriel? Nós somos hoje aproximadamente 165 empresas associadas. Na GEA somos quantos, Bezinho? Na GEA a gente está começando agora. Recomeçando. Recomeçando assim nessa questão de associados, porque foram deixados de lado a situação, né? E agora eu estou realmente... Vamos começar isso após a feira. Vamos começar do pequeno, como eu estava falando, do lapidário, porque nós não podemos deixar os nossos lapidários largando a profissão, abandonando a profissão, indo ser vigia. Tem muitos lapidários indo ser vigia noturno para ganhar o salário mínimo. Isso eu me considero assim como empresário do ramo. Para mim, eu me sinto assim constrangido de ver a situação. Nós trabalhamos com coisa tão nobre e perdendo por coisas, né? Perdemos mão de obra qualificada. Nós não temos mão de obra. Então, nós vamos começar a nossa base, valorizar esse povo, trazer esse povo, né? Dar uma luz de vida a esse pessoal diferente. Nós temos pessoas morrendo aí em situações precárias, lapidários, que realizou tantos projetos. O lapidário ele é um artista, que não é muito pouco valorizado. Então, os grandes, o que eu quero agora, pedir os grandes agora, que eles estejam assim...
colaborando nessa área, né, de entender que nós temos que crescer, porque senão daqui a pouco você vai ter sua pedra, você vai ter que sair fora do país para lapidar, onde é a origem de todas as coisas. É verdade. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós vamos começar a valorizar essa questão, buscando aí do governo estadual apoio para igual as escolas de lapidação, essas coisas assim, para nós vamos juntar, vamos procurar uma forma de ajudar. Mas claro que nós contamos com o grande. O grande ele está na posição agora de ajudar todos. Então, a gente não quer, né, assim, eu estou falando sobre os pequenos, sobre os grandes, mas a gente precisa de todo mundo. Mas eu quero contar com os grandes, para abraçar a causa, né? Nos abraçar, entender que a gente não está querendo excluir, a gente está querendo que eles venham do lado da gente fazer um pouquinho para estar colaborando. Bezinho, é super importante, né, esta união aí de esforços mesmo, Claro. para que a gente consiga aí dirimir um pouquinho as nossas dificuldades. E é nessa linha que eu coloco também uma atuação do Sindijós através da Câmara de Gemas. Vou até acionar a nossa Manuela aqui, nossa ex-presidente, né, desta movimentação mesmo que houve, né, da nossa Câmara de Gemas, para trazer. Então, Manuela, se você puder colocar para a gente essa parceria, né, com o poder público e instituições de ensino, né, que querem atuar juntamente conosco, principalmente neste ponto que o nosso amigo Bezinho colocou, né, da escola das lapidações, da falta de mão de obra qualificada, né, na área de lapidação. A falta de mão de obra é um problema generalizado, em todos os segmentos tem, né, e a gente olhando para o nosso, como podemos, né, eu sei, a gente sensibiliza quando nós vemos algum lapidário que tem um grande potencial migrando para outras atividades, né? Então, como reter esta mão de obra? Então, Manuela, fala pra gente como está sendo essa iniciativa. Acho que a gente vai ter que gravar um outro podcast só para falar de formação de pessoas, Mas né, dá uma gente? pincelada pra gente, Manuela, dessa pincelada. atuação, por favor. O nosso presidente, Joel, ali, além da mineração, tem outras pautas. Eu vou pegar só uma agora na próxima gestão. Bom, mas formação de mão de obra é um desafio nacional, né? Em todos os setores, de fato, e na nossa realidade não seria diferente. Mas a gente tem um agravante. A formação de lapidários, a formação de ourives não é uma formação tradicional nas escolas, né? A gente não tem um curso específico. O próprio Senai, as universidades não oferecem esse tipo de formação pronta no mercado. Então, a gente, enquanto demandante desse tipo de mão de obra, a gente precisa estimular, né? E pedir apoio mesmo às entidades e formar turmas, né? Formar equipes anualmente, né? A gente fez um mapeamento que aqui em Teoflotone, o último curso de formação de lapidário de ourives foi há mais de 15 anos atrás. Então, assim, depois disso, nunca mais aconteceu nenhum curso. Ou seja, o mercado ficou completamente defasado de profissional. É um conhecimento que é passado de pai para filho. Só que os filhos não querem mais atuar no ramo, ou os pais não querem que os filhos atuem, porque eles não estão conseguindo se formalizar no mercado. Então, assim, a gente tem um trade-off aí muito, muito forte, muito, muito importante. A gente precisa dessa mão de obra, é uma mão de obra extremamente valorizada no cenário internacional. Diversos lapidários e ourives foram contratados aqui no Brasil para poder assumir os centros de lapidação e design em Bangkok. Isso não é novidade para ninguém. Em Xangai, essas pessoas foram levadas para lá com altos cargos e altos salários. Alemanha, exatamente. Muito, muito bem lembrado, Bezinho. Então, assim, é uma profissão que tem um aproveitamento econômico muito importante e que foi deixado de lado. Então, a gente aqui na associação, a gente já está em conversas com a prefeitura, com o Senai, e a gente tem tido uma abertura muito grande, né, para que a gente consiga formar uma nova turma. Tudo indica que para 2026 é um curso que não é fácil de ser implantado, porque é um curso que exige equipamentos caros, né? Não é nem tanto a estrutura da turma, né? Mas são equipamentos realmente muito delicados, muitas vezes equipamentos importados, que envolvem tecnologias que muitas vezes não está disponível para você ali comprar um maquinário. Mas, enfim, é possível. E a gente está trabalhando para fazer isso acontecer. Tão importante quanto esses cursos de formação de mão de obra aplicada no mercado
rápido, e essas pessoas, uma vez formadas, 3, 6 meses de curso, elas estão prontas para irem para o mercado. Tão importante quanto isso são os cursos de gemologia, né? A gente tem praticamente 2 cursos de graduação no Brasil, que é muito pouco. E muitas vezes essas pessoas estão ficando, aliás, boa parte delas estão ficando na academia, não estão vindo para as empresas, para atuação, para iniciativa privada. Então, a gente precisa fomentar um curso de gemologia, e a gente teve essa iniciativa aqui da Universidade Federal em Teoflotone, né, do campus Teoflotone, e a gente também está trabalhando. O curso está praticamente pronto. Faltam poucas coisas. Leia-se verba pública para se contratar os professores e abrir o vestibular para que essa turma comece, né? E falta vontade política. Porque do lado da universidade, do lado dos empresários, a iniciativa aconteceu. E ela tem acontecido, o curso está pronto. Agora, de fato, o que a gente precisa é vontade política e um pouco de recurso para que a gente comece a oferecer esse curso aqui na Universidade Federal. Além disso, a gente também tem trabalhado em parceria com o Instituto Federal, também o campus de Teoflotone e Araçuaí, juntamente com a Universidade Federal, desenvolvendo. Hoje eu diria que vai ser o primeiro projeto, né, que a gente está trabalhando em parceria do setor com a Universidade Federal e com o Instituto de Pesquisa. O intuito é que a gente consiga levantar o potencial econômico, não mais diagnóstico, mas potencial econômico dos pegmatites em Minas Gerais. E, obviamente, extrapolar isso depois para o Brasil. É um projeto grande, extremamente audacioso, usando as suas palavras, Murilo, e que, se a gente realmente conseguir... A gente está trabalhando no papel, mas se a gente conseguir implantar isso, obviamente, em conjunto com todos esses esforços de ajustes na regulamentação, a gente muda a regra do jogo. A gente vira o Canadá da mineração de gemas. E Manuela, te interrompendo e acrescentando, é possível, é factível e a gente vai conseguir isso aí. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu, como representante dessa mineração artesanal, né, que foi o convite que nos introduziu junto ao Sindijóias, quando a gente chegou pela primeira vez numa reunião do Sindijóias, foi muito bom, porque eu falei, cara, já está tudo pronto. Teve uma pessoa que dedicou vida demais nisso aqui para chegar até onde já chegou. Aí nós começamos a conhecer quem foram essas pessoas. Então a gente vai lembrando de famílias que se confundem com as joalherias. É verdade. Né? A gente vai lembrando de pessoas que nos abraçaram e que abriram para a gente uma janela que a gente não conseguia nem enxergar. Nós entramos para a indústria, para mineração de ferroligas, através de um telefonema de um diretor do Sindijóias. Isso mudou a vida de mais de 500 garimpeiros da região que a gente estava atuando. Porque colocou a gente num cenário mundial. Colocou a nossa extração na indústria de alta tecnologia, por um simples telefonema. Mas, na verdade, foi porque o pessoal do Sindijóias, o joalheiro, o pessoal pedrista, ele já estava enxergando que o mercado não é só o ganho individual. Vocês do Sindijóias, e hoje eu posso falar nós do Sindijóias também, a gente está querendo pegar um pouco mais na rédea desse mercado e não só acompanhá-lo. A gente foi acompanhante de mercado durante muito tempo, pensando só nas questões individuais. Eu estou ganhando, a margem é boa, eu estou conhecendo o mundo, está tudo indo bem? Tá. Só que o mercado depende da pedra que está lá no chão. E vocês enxergaram, antes do que os garimpeiros, inclusive, que esse mercado está ficando cada vez mais restrito. E ele tem que ser aberto, ele tem que ser crescente, ele tem que ser, né? Tem que ter pujança, tem que ter força. Tem que ter volume de negócio acontecendo. E nós temos, primeiro, as melhores e mais bonitas pedras do planeta. Segundo, um garimpeiro, um povo brasileiro que tem vontade e não tem medo de arrancar pedra nenhuma e chegar até lá. E terceiro, um grupo de pessoas mais instruídas que também não tem o menor temor de sentar junto com a gente ali na marmita e fazer. Vamos realizar uma pedra junto com lastro. Do dia que ela nasceu, do dia que ela foi encontrada, até na mão da rainha. Que tem pedras brasileiras na mão e no pescoço da rainha. É verdade, é verdade. Bom, espero estar com vocês em breve para uma nova gravação, para um novo podcast e para que a gente possa tratar de soluções. É isso o que a gente caminhou, quais as conquistas e quais serão os próximos desafios. Porque a agenda de 2025, com certeza,
Já está cheia. Meu muito obrigada a cada um de vocês. Se vocês fiquem à vontade também para fazer os comentários finais, por favor. Presidente, por favor. Bom, gente, eu deixo aqui como recado final, tentando trazer um pouquinho, né, da fala de cada um de vocês aqui hoje. A gente tem que ter, né, conosco sempre o sentimento da coletividade, né? Nós temos que largar um pouco, né, de trazer apenas conquistas para as nossas empresas e tentar trazer conquistas coletivas, conquistas para o nosso segmento. Então, nesse sentido, eu clamo mesmo a todo o empresariado, a todas as pessoas envolvidas nessa cadeia para que se engajem. Tá? Nós precisamos de engajamento de todos. Este engajamento ele é em todos os níveis. Nós precisamos que cada um de vocês entregue um pouco mais para o coletivo, né? E que possa trazer para a gente, o Cindy Joias, como um grande representante, traga para a gente as dores para que a gente possa, conjuntamente, trazer as soluções. Então, nós precisamos de ter mesmo, de demonstrar para o poder público o tamanho do nosso setor, o tanto que o nosso setor representa para a economia municipal, estadual e federal. E a gente só consegue esse engajamento se a gente levantar do sofá, né? Então, a gente tem que ter a gente sacudir internamente e desta forma a gente vai sim conseguir, né, trazer os nossos players externos, né, o poder público, para que possam nos enxergar e trazer um maior valor, né, para o nosso segmento. Tá? Então, essas são as minhas palavras finais e colocar o Cindy Joias, a Jomig, sempre à disposição da GEA, de todas as pessoas envolvidas no nosso segmento, para que aqui sim vocês, de uma maneira muito precisa, assertiva, com estudo, a gente possa tentar construir um cenário aí mais positivo para o nosso negócio, para o nosso segmento. Então, o meu muito obrigado. Para as nossas próximas gerações. Né? Exatamente. Eu só queria acrescentar que quando o nosso presidente fala nós, né, não somos nós aqui que estamos assumindo alguns cargos dentro de alguma associação, seja ela qual for, não. Nós é exatamente o mercado. É o mercado como um todo. Se a mobilização não acontecer, o mercado vai dar consequências para todo mundo. Podemos ter um mercado com maior controle? Podemos. Como fazer isso? Fazendo parte dele. Fazendo parte dele. Seja através de Cindy Joias, seja através da associação, seja através de um palpite, seja através de uma ideia, de uma experiência, trocando qualquer tipo de coisa que tiver. Coloque, acrescente. Quem vai ganhar com isso é o seu negócio, é o seu faturamento no final do mês. Tudo vai mudar de uma maneira positiva nisso aí. Então, dedica. Dedica primeiro para o seu negócio. É justo. É o seu negócio em primeiro lugar. Mas dedica também, não esquece de alimentar a vaca. Porque a vaca é ela inteira. É ela inteira que vai te dar o leite, e a partir daí você vai fazer o queijo, o requeijão. Cuida dessa menina. Vaca não dá leite. Ela só produz leite se alguém cuidar dela. Exatamente. E a terra também não dá pedra. É verdade. A gente tem que trabalhar para poder tirá-la. Sejam bem-vindos sempre, né? Tem espaço para todo mundo. Perfeito. Obrigado. Gente, eu quero falar da seriedade, o Murilo já falou, que é a questão do coletivo. Isso aí, né, é o que nós precisamos de agora em diante. E eu quero colocar um pouquinho de humor, né, nesse final aqui. A questão do pequeno, já falei a favor do pequeno, que a gente vai trabalhar em cima do pequeno. E eu quero lembrar do lapidário. O lapidário, eu sou na época de 75, 77, o lapidário estava em alta, né? Eu me lembro de onde a gente chegava, era lapidário, você comandava, as meninas tudo queriam os lapidários. Hoje, gente, realmente, nós deixamos de defasar o lapidário. Não, se entendendo? Então, era muito bacana. Eu me lembro que a gente ia para as festas aqui, lapidário comandava, então flotando em todas as áreas, não era bacana. Então, agora, o que nós Hoje queremos... toma pedrada, né? Está tomando pedrada, então nós não podemos deixar nossos lapidários pequenos também, da mesma forma o garimpeiro, né? Então, eu quero que a gente reconstrua junto aí essa profissão tão nobre, tão maravilhosa, e depende agora de nós para a gente reconstruir isso, tá bom? Eu agradeço a Emanuela, Murilo, Joel pelo convite, né? Por esse momento bacana que nós tivemos aqui. Perfeito. Gente, muito obrigada. Para quem está nos assistindo, está pegando aí no final, o link para acesso ao manifesto vai estar disponível aqui junto do nosso vídeo do YouTube.
Enfim, estamos à disposição. Muito obrigada. Nos vemos logo, logo, né? Logo, logo. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada.